As lindas paisagens da nossa serra escondem caminhos traçados há muitos anos. Ao longo do tempo, trilhas abertas pelos povos originários e jesuítas foram expandidas e adaptadas para uma nova missão. E foi assim que começou uma das viagens mais importantes da nossa história. Lá no século XVIII, quase tudo acontecia perto do litoral, mas Portugal queria ocupar também o interior do território. Era preciso proteger essas terras, levar notícias, transportar mercadorias e ligar lugares que estavam muito distantes uns dos outros. Quando Portugal quer interiorizar o Brasil colônia, porque toda a comunicação e o transporte de material era feito pelo litoral. Mas a coroa portuguesa não queria que os inimigos, no caso os espanhóis, tomassem essas terras, campos muito ricos, Eram campos que, inclusive, já tinha muito gado. Assim, surgiu um grande caminho ligando o sul ao sudeste do Brasil, porque esse gado precisava ser levado para ser vendido em Sorocaba, São Paulo. Só que havia um detalhe: as estradas, como as conhecemos, não existiam. Como esses caminhos foram sendo abertos, então? E às vezes empurravam os animais mato adentro e o próprio animal fazia o caminho. Quando chegavam num rio, eles empurravam os atrás, que não tinham visto a água ainda, que empurravam os da frente. E todos iam caindo na água para cruzar o rio. Esse movimento transformou esse caminho em uma grande rota de comércio e integração, que fez nascer uma profissão muito importante para a história do nosso estado, a dos tropeiros. Quando ouvimos a palavra tropeiro, muita gente imagina apenas um homem montado a cavalo. Mas não. Os tropeiros formavam uma verdadeira equipe de homens que trabalhavam durante meses em viagem. Juntos, controlavam centenas, às vezes milhares de animais. Tropeirismo é o nome dado a todos aqueles que tropeavam, andavam com animais. Eram grupos de homens que vinham dos campos de São Paulo, da região de São Paulo, para buscar animais no sul do Brasil para levar para São Paulo vender para Minas Gerais. Tio, então como eles transportavam tantos animais? Como eles faziam para manter todos na linha, sem se perder? Catarina, toda a tropa se guiava pela égua madrinha que ia na frente. O marinheiro, então, tinha a finalidade de não deixar que a tropa se espalhasse. Então o sininho na égua ia batendo. Esse sininho chamava-se cincerro. A viagem era longa, muito longa. Os tropeiros enfrentavam chuva, frio, travessias de rios e precisavam encontrar lugares para descansar e alimentar os animais. Cada parada no caminho era uma sementinha de comércio. Talvez os tropeiros não soubessem, mas eles viajavam levando desenvolvimento na bagagem, e cada ponto de descanso atraía novas pessoas. Uma pessoa vendia comida, outro ferrava os animais, outro construía um rancho. E de pouquinho em pouquinho, aqueles pousos foram crescendo e se transformaram em cidades que existem até hoje. E os tropeiros se acomodavam ali. E os moradores próximos comentavam entre eles: vamos visitar os curitibanos, ouvir as histórias. Eles iam ouvir as histórias dos curitibanos, que eram os tropeiros que vinham de Curitiba. Qual é o nome da cidade? Curitibanos. E quem visita a Serra Catarinense hoje ainda encontra marcas dessa história. Como estas aqui, os imensos corredores feitos de pedra do caminho das tropas. O corredor, como o que a gente tem hoje de vestígios, as taipas de pedra, é o último período do ciclo do caminho das tropas. Ele era uma senda, um caminho, uma trilha, é uma adaptação ao movimento local das fazendas que já estão instaladas. Essas taipas dos corredores foram erguidas pedra por pedra, amontoadas durante décadas e décadas, e isso justamente porque o gado que vinha nessas tropas, o gado local se misturava com esse gado e às vezes ia embora junto, porque eram tropas de mais de 3.000 cabeças,
Como não existia arame, a solução da época foi construir quilômetros e quilômetros de muro, levantados pedra por pedra, sem cimento, tudo encaixado à mão. Cada pedaço dessa travessia tinha uma história, como nomes curiosos dados a alguns locais. Você já percebeu quantos lugares têm o nome Passo? Sabe o que significa? Então, por onde esses animais passavam, eram chamados de passo. Assim como temos a Serra do Passa Dois, que era a Serra do Rio do Rastro, que era o Passa Dois, eram dois animais do lado, um do outro, o terceiro caía grota abaixo. Então, essas denominações eram dos tropeiros. Mas os tropeiros não transportavam apenas bois, cavalos ou mulas. Eles também levavam costumes, palavras, músicas, jeitos diferentes de viver. O que ligou todos esses lugares foi o tropeirismo, né? Então, uma influência cultural, tanto que vinha como ia, né? Então a gente tem nesse corredor, que é o corredor onde passavam as tropas, também um corredor cultural, onde se passa muito disso até São Paulo. O tempo passou, as estradas de asfalto chegaram, os caminhões passaram a levar os animais e aquele tropeirismo terminou. Mas o espírito do tropeiro, esse continua vivo na alma desses catarinenses. Os caminhos por terra abriram as porteiras do interior do estado e integraram Santa Catarina. Mas as transformações do nosso mapa não parariam por aí. Logo, logo, pessoas de terras muito distantes cruzariam o oceano para também fazerem história nesse chão. Mas isso eu conto no próximo episódio. Continua acompanhando a gente. Tchau!